Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos explicar um pouquinho sobre o ambiente Jupyter, tá? O ambiente Jupyter é o ambiente que a gente vai estar desenvolvendo os códigos dos nossos programas. E a gente vai então, eu vou estar detalhando agora para vocês um pouquinho aí sobre como que ele funciona. Bom, o Jupyter, ele vai ser então uma ideia de programação, tá? O que é uma ideia de programação? A ideia de programação é o ambiente de programação. Então, quando vocês fizeram a disciplina de algoritmos, estruturas de dados, vocês mexeram ali, vocês tiveram contato com um compilador, um programa, vocês escreviam o código-fonte e a partir dele vocês criavam seus programas. Então, isso aí a gente chama de uma IDE de programação, certo? O Jupyter, ele também é uma IDE de programação, mas ele é mais do que somente isso, tá certo? Então, numa ideia de programação, nesses programas, aí, nesses softwares, nesses compiladores, né? Você tem aí as funções que te auxiliam a criar os programas, auxiliam a debugar, a verificar valores de variáveis e tudo mais. Mas no Jupyter, esse ambiente que a gente vai estar vendo aqui, você também tem uma segunda funcionalidade que ele trabalha também como sendo um editor de textos normal, certo? Então ele tem também uma característica de que ele, além de ser uma ideia de programação, ele também vai ser ali um editor de texto, certo? Ou seja, ele também vai ter ali funcionalidades que você encontraria ali no Word, no, no Word ou outro editor qualquer. Que tipo de funcionalidades? Você pode escrever uma fórmula matemática, eu posso estar inserindo imagens, posso estar inserindo links para vídeos, posso estar inserindo tabelas, certo? Então você pode colocar ali, escrever um texto, certo? Por isso que dentro do Jupyter existe aí cada arquivo do Jupyter, né? Não é, a gente não fala que a gente tem um código fonte, mas a gente fala que a gente tem um notebook, tá certo? O que é um notebook? O notebook são os códigos fontes, mais esses elementos aqui textuais, certo? Então eu consigo escrever um texto, e misturar dentro do texto, eu consigo misturar figuras, tabelas, códigos, certo? Então isso que é um notebook, essa que é a ideia do ambiente Jupyter, certo? A gente vai estar criando aí chamado notebooks. Dentro desses notebooks você tem códigos fontes e elementos aí de texto, certo? E além de você ter aqui o código fonte, você também pode aqui ter dentro do código fonte a saída, seja a saída textual, ou você também pode ter a saída em termos de gráfico. Então, a gente pode mandar imprimir um gráfico, nosso código pode mandar imprimir um gráfico, e esse gráfico ele fica salvo no notebook, certo? Então, isso aqui é muito bacana. Você cria ali como se você estivesse criando um caderno eletrônico, mas um caderno eletrônico muito dinâmico. Não é uma coisa estática, mas ele tem aí uma opção aí, você incorporar todo o potencial de um programa dentro aí das suas anotações. De fato, aqui, pessoal, observa que, na verdade, o que eu estou rodando aqui, ó, ele é um notebook, tá? Então, essa apresentação aqui que vocês estão vendo aqui
Ela foi feita no Jupyter. Ela está rodando aqui, aqui o nome do arquivo, ó. O arquivo que eu estou rodando. Na verdade, aqui eu estou usando uma modificação, que é o modo de apresentação, tá? Aqui eu tenho a cara normal, como que seria um notebook do Jupyter. Então, eu só usei o modo de apresentação dele, mas eu que nem eu falei, olha, você pode então, dentro aqui do seu notebook, você tem os textos, eu posso colocar imagens, posso colocar links para vídeos, links para outras páginas, eu posso colocar ali um código, coloco alguma tabela, tá vendo? Então você tem vários elementos ali. Você cria como se fosse uma página virtual, tá vendo? Cria uma página. Dentro dessa página eu tenho lá os elementos normais que você teria, mas eu também posso colocar ali códigos para executar dentro da minha página. Certo? Então tem fórmulas matemáticas, ó, colocando. Vai ver aqui agora mais detalhes aí, o que que seria o que que seria esse ambiente do Jupyter, tá? Então aqui no ambiente do Jupyter, a gente tem dois tipos de elementos, a gente chama células, certo? A gente tem células do tipo Markdown e as células do tipo código. Vou voltar ali para o meu modo tradicional aqui, ó. Deixa eu finalzinho aqui, ó. Então, olha só, a gente pode ter aqui, ó. Eu posso ter cada notebook, ele vai ser dividido aqui em células, tá vendo? E as células, eu posso colocar um texto na minha célula. Eu posso colocar um código, tá vendo? Ó? Python. Posso colocar ali um outro código. Então, cada um desses elementos aqui, ó, ele é chamado de célula. Certo? Então, o notebook, ele vai ser composto aí por várias células. Cada célula aqui, ele pode ter ou um texto, ou pode ser uma célula do tipo Markdown, que você coloca esses textos, ou é uma célula de código, onde que eu executo o código. Então, quando é uma célula de código, ela fica aqui, ó, do lado esquerdo, fica aparecendo aqui a ordem que ela foi executada. Quando ela é célula do Markdown, aí não aparece nada. Ok? Então, a gente tem esses dois tipos de células aqui no ambiente Jupyter, tá? Para vocês executarem o Jupyter, você tem basicamente duas formas diferentes. A primeira é você instalando o Anaconda. Então, o Anaconda, ele é uma das formas para você instalar a linguagem Python, tá? E aí o Anaconda tradicional, ele já vem completo e um dos pacotes que ele instala são os pacotes aí do Jupyter, Jupyter Lab e as extensões que a gente precisa. Então ele já vem aí na versão tradicional aqui, você já tem à disposição ali o Jupyter para instalar, tá? Então, depois aí eu vou criar um outro vídeo para falando detalhadamente como é que a gente faz a instalação pelo Anaconda, tá? Mas aí você então pode instalar o Anaconda na sua máquina e a partir dele você então roda o Jupyter e aí você consegue executar, criar essas páginas. É o que eu estou usando aqui, tá vendo? É a forma que eu estou usando aqui. Eu tenho aqui ó, o Jupyter rodando aqui localmente na minha máquina. Aqui eu tenho uma pasta no meu computador. Tem os arquivos aqui que estão no meu computador, certo? Então essa é a primeira forma de vocês trabalharem com Jupyter, tá?
Ela é mais robusta, né? Ela é mais estável, você vai ter sempre à sua disposição, você precisa ter uma conexão na internet. A segunda forma é você usar aí um servidor que está na nuvem. Você tem a opção o Colab, o MyBinder, o Calx, tem esses três aí que são os principais, acho que tem o Azure da Microsoft também. Mas acho que esses aqui são os três principais serviços na nuvem. É, tem o Jupyter.org também, que é a página oficial, mas ela permite só você criar um notebook. Ela não é, você não pode importar, fazer o upload. Ela não é tão prática, tá? Vamos ver aqui como é que ficaria usando aqui o primeiro, o Google Colab, tá? O MyBinder também é muito simples. Depois eu faço um vídeo explicando como é que seria o MyBinder. Então, se eu for usar aqui, se vocês forem usar o Google Colab, ó, é só acessar o site da colabresearch.google.com. Uma vez que vocês acessam aqui, ó, ele vai abrir a página. É, você pode criar um novo notebook. Posso acessar aqui os recentes. Se você tiver salvo no Google Drive, pode usar algum que esteja salvo no seu Google Drive. E aqui no caso de vocês, que eu acho que deve acontecer, vocês devem estar precisando aqui acessar ali os arquivos da aula da nossa disciplina, né? Então, os arquivos, eles estão aqui nesse site, ó, chamado github.com. Aí eu tenho uma conta. Dentro dessa conta eu criei essa pasta aqui, cálculo numérico. Então aqui dentro dessa pasta de cálculo numérico tem a subpasta aqui de aulas. E aqui você tem ali os notebooks, né? A gente vai estar trabalhando aqui nas aulas, tá? Estou só reorganizando aqui os notebooks. Mas aí até quando vocês estiverem chegando, acho que vai estar um pouquinho diferente aqui a numeração. E vai ficar mais claro. Então vocês aqui no GitHub, vocês conseguem visualizar os notebooks. Tá vendo? É o mesmo, muito parecido com essa visualização que eu tenho aqui. Só que aqui eu não posso editar. Não pode executar, não consegue editar. Você não consegue, ele não é dinâmico, ele é estático, tá? Isso aqui você só consegue visualizar o, o que está lá no GitHub. Se você quiser editar, se você quiser ter a opção de testar e ficar alterando, então é necessário aqui usar ou o Anaconda, ou o Google Colab, ou algum outro servidor, tá? Vou mostrar aqui usando o Google Colab. Então eu marco aqui, ó, o endereço, tá vendo? Do github.com/peixiromba/cálculo numérico. Seleciono qual do notebook que eu quero abrir. Então, aqui é o primeiro, vem no módulo 1. E aí, então, ele vai executar. Então, aqui, observe que aqui, ó, esse aqui é o endereço, tá vendo? Ó, servidor lá da Google, Google Colab, ó. Eu apontei para ele onde que está o arquivo. Ele abre para a gente normalmente, ó. E aqui esse arquivo aqui eu posso. A gente pode editar ele. Vocês não vão, para salvar, vocês vão ter que baixar ele, tá? Vocês não vão ter acesso, vão poder alterar o arquivo original. Qualquer mudança aqui que vocês fizerem, podem fazer mudança qualquer aqui. Não tem problema, vocês não vão conseguir salvar. Aqui não é possível salvar as alterações. Vocês vão ter que ou salvar uma cópia no seu Drive, ou salvar uma cópia numa conta que vocês criarem no GitHub, ou fazer o download. Faz o download e aí vocês têm a cópia aí no computador.
Ok? Então essa aqui é a forma de se trabalhar com o Google Colab. Vocês conseguem fazer aqui pegar o arquivo. Para vocês terem salvo, vocês vão ter que ou baixar ou criar uma cópia no seu próprio Drive, tá? Aí fica a escolha de vocês. Ou vocês criam uma conta aí no GitHub, né? Põem as alterações direto lá. Então, essa é a ideia então do ambiente Jupyter, tá? Então, como eu falei, no ambiente Jupyter a gente pode colocar funções, posso colocar figuras, eu posso colocar links para vídeos, que estão hospedados aí no YouTube, em outros lugares, então liberdade é de colocar um link para a página. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos... Tem aqui outros materiais de referência para quem quiser se aprofundar mais sobre a parte aí do Jupyter, tá? Então, como eu falei, um notebook, ele vai ter ou células do tipo Markdown ou células do tipo código. Uma célula do tipo código é essa aqui, ó. Você consegue então visualizar facilmente ela, identificar facilmente que do lado esquerdo vai ter aqui sempre vai estar aqui anotando aqui esse tipo de texto. No Google Colab, a célula de código, tá vendo? A célula de código ela fica com esse play aqui para você executar. Ele vai criar ali um servidor, tá vendo? Ele vai criar uma máquina virtual para vocês. E é isso. Dá pra fazer uma mudança. Aqui eu tenho então uma ideia geral, tá vendo? Do que seriam as células, tá? Para você navegar então dentro do seu notebook, você usa as teclas as teclas para cima e para baixo. Para você editar, você pode clicar 2 vezes na célula. Eu entro no modo de edição. Para sair daqui, eu tenho que executar a célula. Então, eu tenho que usar o Ctrl Enter. Enter, tá? Para você inserir, você tem que estar no modo de navegação. E aí você tem a tecla B para inserir abaixo. A para inserir antes. X para cortar a célula e V para colar. As opções, tá? Como eu estou com os dois aqui abertos, ele deu esse recadinho ali, ó. Eu estou com os dois notebooks abertos ao mesmo tempo. Eu estou fazendo alteração, tá vendo? Estou alterando aqui. Então, se eu quiser inserir aqui ó, uma célula abaixo dessa, tecla B, o ESC ele sai para o modo de navegação. Se eu quiser inserir uma célula antes, tecla A. O X corta, certo? E o B e o V ele cola. E são as teclas de atalho, tá? Você pode também usar aqui o menu aqui de navegação, ó. Pode usar o menu de navegação. Aí, bem intuitivo. Segredos. Então, vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Do que seria o que seria aqui um notebook? Então aqui, ó, imagina que eu quero fazer aqui um notebook explicando ali sobre a fórmula de Bhaskara. Aí você escreve ali um texto, pode escrever ali um texto.
recado. Vou fechar aqui esse notebook para ele parar de ficar dando esse recado, tá? Então aqui, ó, eu tenho o texto normal, tá vendo? Ó? Eu posso colocar aqui uma equação usando aqui a sintaxe do LaTeX. Então, x ao quadrado mais c. Tá vendo? Então eu posso colocar ali o texto. Vou falar aqui como é que é a fórmula mesmo. Eu, então eu foquei, eu tenho aqui a forma x1, né? Vai ser aqui depois eu tenho uma referência lá embaixo para quem quiser saber mais sobre essa sintaxe aqui do LaTeX, tá? B quadrada de delta e por tá. Então esse aqui é a primeira raiz. Raiz x1, a raiz x2 menos b menos raiz quadrada de delta, tá? Então olha só, ele LaTeX, né? A sintaxe LaTeX, ela permite você criar então fórmulas com aparência é, bem profissional, tá? E aí ele faz isso aqui. Você tem ali uma sintaxe, tá vendo que você tem que ir obedecendo. E aí ele interpreta essa sintaxe. O Luther, ele consegue interpretar essa sintaxe e transformar isso aqui numa fórmula matemática bem produzida. Delta, delta, igual a b ao quadrado. Tá vendo? Então, a ideia do notebook é essa aqui, ó. Você cria ali um texto, faz a documentação, a ação, desenvolvimento do seu raciocínio, e depois você pode criar ali um seu código. Aqui um exemplo. Vamos lá, raízes de um polinômio aqui 2 quadrado, o A é igual a 2, e o A 2, o B vai ser igual a 1, e o C vai ser igual a menos 1, certo? A igual a 2, B igual a 1, C igual a menos 1. Então vamos calcular aqui as raízes. A igual a 2, B igual a 1, C igual a menos 1, delta. Aqui eu vou precisar da biblioteca matemática, daqui da função de raiz quadrada, tá? B ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes A, C. A raiz x1 vai ser menos B mais raiz quadrada
de delta dividido por 2 vezes A. X2 vai ser aqui menos B menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então aqui nos preocupa, a gente vai estar explicando melhor a linguagem Python, tá? Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem aí como é que seria uma organização, como é que vocês organizam, né, o notebook. Olha só, a gente tem então aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui um texto, tá vendo, explicando, coloco ali as fórmulas matemáticas que eu vou usar e depois eu ponho o meu código, tá vendo? E aí ele calcula aqui, ó, tá vendo? Cálculo. Só para a gente finalizar, para sabermos se correto, basta a equação poli. Então aqui, se eu quiser saber se esse resultado aqui está certo, basta a gente substituir aqui o valor de x1, que é 0,5, está na equação original. Se eu fizer aqui, ó, x1 a vezes x ao quadrado mais b vezes c, vou colocar isso aqui, chamar isso aqui de p. Se eu imprimir aqui o valor de p, ó, é o valor zero, certo? Significa que x1 é a raiz desse polinômio. Se eu fizer a mesma coisa aqui com x2, ó, também vai dar zero, certo? Então significa que a fórmula aqui essa fórmula aqui que a gente implementou, ela calcula corretamente ali as raízes desse polinômio aqui de grau 2. Então isso aqui seria a ideia de como que vocês organizam um código aqui usando o notebook, tá vendo? Observa que ele é muito mais rico do que simplesmente você escrever um código, muito mais, você consegue ter uma riqueza muito maior do que se você só simplesmente estivesse criando o seu código. Então, vou explicar aqui a parte da linguagem Python, a gente vai ver depois, tá? A partir dos próximos vídeos. Esse daqui eu vou falar mais sobre as células Markdown, são essas células de texto. Bom, nessas células de texto, existem alguns caracteres que eles são reservados, tá? Para a gente poder estar produzindo esses, é, essas células aqui, essas formatações. Eles usam aqui, a gente usa algumas células, uns caracteres reservados. E tem umas referências sobre o Markdown. Markdown ele não é uma criação do Jupyter, tá? Ele existe em vários outros tipos de linguagens e aparece aí em muitos outros lugares também na internet. Então, para a gente fazer esses cabeçalhos aqui, ó, tá vendo? Tá em negrito, uma fonte maior. A gente usa aí jogo da velha, ou dois jogos da velha, ou três, tá vendo? Tem lá, você tem ali os cabeçalhos. Sintaxes aqui, ó, o jogo da velha, o espaço e o título. Dois jogos da velha, espaço, título e assim por diante. O cabeçalho, tá? Para você criar a lista. Então, para você criar uma lista com bullets, né? Eu uso o asterisco, espaço e o texto.
Para você criar uma lista itemizada, você basta põe aqui o número 1 ponto, e aí ele automaticamente faz a numeração, tá? Você não precisa ficar numerando. Para você criar umas sublistas, só você dá o tab, tá vendo? Você dá o tab e automaticamente ele faz ali a mudança ali, a dentação e a numeração. Para você colocar em negrito, você põe 2 asteriscos entre o texto que você quer colocar em negrito, você põe 2 traços baixos, certo? E aí o texto ele fica em negrito. Para você colocar em itálico, você usa ou um asterisco ou um traço baixo só. Então, como é que eu coloco um asterisco no meu texto? Coloca ali a barra invertida, asterisco. Como é que eu coloco o traço baixo? Barra invertida, traço baixo. E o cifrão a mesma coisa. Então, para você colocar ali, para você ter esses caracteres especiais, você tem que usar a barra invertida antes, tá? Para você inserir uma figura. Então, a figura aqui, eu tenho esse diretório, tá vendo? Ó? Dentro desse diretório, eu salvei essa figura. E aí você põe aqui, essa é a sintaxe, certo? É a sintaxe simplificada, tá? E você tem também a sintaxe aí do HTML, que você pode usar aí a tag do HTML. E aí nessa tag você pode controlar, por exemplo, o tamanho da figura. Fica a critério de vocês, os dois funcionam. A tabela. Então a tabela a gente usa aqui, ó, essa sintaxe aqui, ó. Usa aqui essa sintaxe para criar uma tabela. Aqui no Jupyter eu estou com algumas extensões habilitadas. Então aqui eu tenho aqui, ó, esse NB Extensions instalado, tá? E aí eu tenho aqui essa aqui nesse especial aqui, Stable Beautifier, certo? Que ele deixa aqui essas opções. Depois aqui, se vocês quiserem dar uma pausa e olhar as extensões que eu tenho habilitadas, tá? Essa daqui é a o RAIS é para fazer a gente fazer a apresentação. Algumas outras, acho que seria interessante, essa aqui de numeração, essa aqui de LaTeX, sim, de equações, sim. Eu acho que talvez essa Pipe Markdown, essa de tabelas, essa do Matplotlib. Eu acho que essas aqui são as que são mais importantes, tá? Tem várias outras aqui, tem algumas outras que eu acabei habilitando, mas acaba nem usando tanto todas elas. Aqui tem a tabela, tá vendo? Ó? Eu consigo ordenar aqui. Então, para você colocar o código fonte dentro, para você colocar um código fonte dentro de uma sala Markdown, você usa aqui essa sintaxe aqui, ó. Aqui eu coloco esses três, a linguagem, ponho o código e eu fecho aqui, tá? E aí ele vai colocar ali as cores e as fontes ali para essa linguagem, certo? Para você colocar um link para uma outra parte do texto, ou um link para outra página, é parecido com sintaxe de figura, tá vendo? Ó? Eu tenho links. Isso aqui é um link interno, ó.
Volta lá para minha tabela. E as fórmulas matemáticas, a gente usa aqui ou esse símbolo aqui, ou você usa o cifrão antes da fórmula, ou você pode usar aqui o begin equation, end equation, ou begin align, end align, também funciona, tá? Então, você consegue ter equações aí com aparência aí bem profissional. Aqui o site, tá? Esse site aqui, ele é bem organizadinho, ele ensina bem aí as principais funções do LaTeX, que vocês vão para produzir fórmulas, é bem completo e bem explicado. Esse aqui é o principal aí das células Markdown. Aqui tem os outros exemplos, para gerar alguns outros códigos. Eles não acho que funciona aqui no Jupyter, no Anaconda, né? Mas acho que no Google Colab e acho que no GitHub, acho que eles não ficam com essa aparência. O GitHub ele fica, acho que no Google Colab, que acho que ele não fica assim desse jeito, tá? Aqui o Google Colab, aqui, ó. Eu tô. Tá vendo aí esses finalzinhos aqui, ó? Esses últimos aqui. Eles não renderizam iguais, tá vendo? Então tem algumas pequenas diferenças de um ambiente para o outro, tá vendo? Mas são pontos bem específicos aí. Então esse aqui é o resumo, tá? Da parte de Markdown. Depois a gente vai ver então como que a gente usa aqui as células de código, né? Como é que a linguagem Python. Mas antes disso, acho que eu vou colocar aqui alguns vídeos mostrando como é que vocês iniciam o Jupyter através do Anaconda e através aí do MyBinder. Beleza, pessoal? Obrigado aí. Até a próxima.